Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai aqui no canal Na Luz do Espiritismo, todos os domingos. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo, uma alegria estarmos juntos, envolvidos na luz, no amor, na misericórdia divina. Esse momento é um momento de oração, um momento de conexão, momento de reflexão, é o momento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos o Evangelho do Cristo, que nos norteia a vida e, é claro, com a luz de Deus em nós. Peço a vocês que possam ajudar o canal, curta, comente, compartilhe em grupos espíritas, com amigos, com familiares, aqueles que você percebe que gostam do tema, que queiram estudar também o Evangelho. Vamos juntos promover a caridade moral, a maior caridade que nós podemos fazer com o Espiritismo é então a sua divulgação. Divulgar o bem, divulgar o Evangelho do Cristo, divulgar as frases, os vídeos espíritas, não só aqui do canal, como num todo. As palestras que os nossos amigos palestrantes do Brasil e do mundo fazem com tanto carinho, com estudo, com amparo da espiritualidade superior. Às vezes, o conteúdo que você compartilha, a mensagem na rede social, pode ajudar alguém, pode salvar alguém, evitar uma grande tragédia. Então vamos envolver a humanidade em mais um momento de oração, esses momentos tumultuados que vivemos, mas vamos pedir a Jesus mais luz para o planeta, mais envolvimento com as questões espirituais. É momento de transição dos sentimentos, de avaliação dos nossos sentimentos, dos nossos medos, angústias, inseguranças. É momento de revistar, rever os pensamentos e as emoções. Vamos então pedindo a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no lar e vamos envolvendo toda a nossa casa, toda a nossa residência na luz perene, nas vibrações mais suaves, fazendo uma limpeza física no ambiente doméstico e também uma limpeza psíquico-espiritual. Ficando no aqui e no agora e pedindo a Jesus que o conteúdo aqui possa encaixar com o mais íntimo do nosso inconsciente, para que ressurja no nosso consciente nas ações cotidianas da vida. Vamos pedir a Deus que através das suas leis possamos nos reorganizar mentalmente, psicologicamente, mentalmente, materialmente. Vamos entrando nesta conexão do Evangelho no lar, aos membros das nossas famílias que não participam conosco, vamos também enviar as boas vibrações. Momento de Evangelho é momento também de passe, de troca de energias, de compreensões. E nós vamos pedir a Deus, nessa prece inicial, que possa dirigir este Evangelho, que eu possa ser intuído no tema necessário para o nosso aprendizado do dia, que possa ser uma conversa proveitosa, útil, que este conteúdo possa chegar àqueles que estão necessitados de ouvir este tema e os que estão necessitados de rever. Toda vez que a gente precisa de rever um tema, é que ainda nós não estamos executando ele na sua profundidade psíquico-espiritual. Então, Jesus, que este tema possa nos direcionar mais uma vez para o nosso aprendizado. Vamos juntos então? Que assim seja. Graças a Deus, hoje é 22 de junho, do ano de 2025, vésperas do dia de São João, comemoramos aí no Brasil. Mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. A sua verdade pode ferir, sabia? Existe a sua verdade e existe a verdade do outro. Podem ser diferentes, mas são verdades para cada um. Tenha cuidado ao dizer a sua. Procure compreender sem impor. Diga a verdade que contraria sem ofender, para não perder a razão. Não cause aborrecimentos, nem estabeleça o clima de guerra. Esconda a verdade que destrói. Uma verdade dita com amor esclarece e acalma. Saiba falar, use de moderação.
O outro tem também a sua razão. O amor que você transparece no rosto convence muito mais do que a verdade que disser. Mensagem de extrema importância para todos nós. A verdade, pessoal. Quem é o dono da verdade, né? Vamos analisar e começar por aí. Qual a verdade que nós conhecemos? Nós conhecemos uma parcela da verdade ou a verdade inteira? Então, nosso primeiro erro é achar que sabemos tudo. A primeira questão de humildade, o primeiro passo de humildade nas nossas vidas é entender que nada sabemos. Vamos observar então o planeta Terra. Se nós partirmos do ponto apenas da Terra, olha a imensidade de questões que nós temos apenas na Terra. Culturais, regionais, da natureza, dos animais, da diversidade, de seres humanos com culturas, com percepções diferentes, renascendo, reencarnando em países diferentes, com as suas culturas, com as suas religiões, com seus gostos diferentes dos nossos. Quem é o dono então da verdade? A verdade, quando a gente fala aqui, amplificando ela num sentido mais amplo, religioso, espiritual. Se formos passar então para um sentido espiritual, estamos errados também em achar que sabemos tudo mesmo sendo espíritas. Primeiro que nem em uma reencarnação nós vamos conseguir ler todos os livros espíritas. Só do Chico são mais de 500. Mesmo que a gente leia as obras básicas e estude muito, vá em muitas palestras, ainda assim não poderíamos dizer que sabemos tudo. Porque nem tudo nos foi revelado do plano espiritual. Nós sabemos uma parcela muito pequena, talvez nem 30% do que é de fato o plano espiritual e que vai gradativamente se descortinando aos nossos olhos. Então, cuidado, atenção e bom senso. O primeiro ato de humildade, de vivência da humildade no cotidiano, é entender que temos muito a aprender. Mesmo que hoje você esteja numa condição de conhecimento científico muito boa, William, mas eu tenho mestrado, pós-doutorado, doutorado, pós-graduação, tenho experiência na minha área, ok. Você pode dominar uma área, mas não todas. A humildade, então, ela se revela em entender no cotidiano que temos muito a aprender. Às vezes, nós aprendemos muito mais ouvindo a experiência de uma pessoa, de um senhor, de uma senhora na rua, do que com um professor na faculdade. São vivências e conhecimentos muito diferentes, mas são especiais para nós. Por isso, na caridade da escuta, quando nós escutamos a verdade do outro, abra os seus ouvidos para escutar a realidade de uma outra pessoa. A caridade também, na escuta, é entender a realidade de outra pessoa. Quantas vezes nós evitamos descer dos nossos palácios internos e evitamos ir até as ruas porque nos achamos no inconsciente superiores. E quando isso se revela no consciente do ser, muitas das vezes, meus queridos, não é na forma como está sendo traduzida aqui no Evangelho. É numa forma de, eu não tenho capacidade. Mas será que por trás dessa não capacidade não há uma superioridade de arrogância? Não há uma desculpa arrogante para que você não faça a caridade? A caridade, então, ela requer uma humildade. Que eu desapareça, dizia Paulo, para que Jesus brilhe em mim. Qual seria, então, a atitude de Jesus nesses gestos tão simples do cotidiano? Porque se eu já chego querendo impor a minha verdade, como se ela fosse a única, a verdadeira e a soberana, eu já desvalido o outro enquanto ser humano na sua verdade. Eu desvalido a história, a crença, a cultura, as raízes. Eu desvalido o emblema que está dentro daquele ser. Eu desvalido a sua cultura mais refinada, que é a cultura da espiritualidade dele no cotidiano. Eu desvalido a sua memória enquanto ser. Então a escuta na caridade, ela precisa acontecer.
Em nós, enquanto seres espirituais, o nosso destino é a evolução espiritual, é sermos espíritos puros. O seu destino é o trabalho no bem, no amor. Essa verdade a gente já conhece. Mesmo assim, nós não vamos conseguir impor ela a ninguém. Nem é a nossa pretensão. Porque nem Jesus fez imposição. Jesus fez esclarecimento. E falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não disse qual verdade era essa. A verdade, em primeiro lugar, é a verdade do amor. E nós, nas nossas arrogâncias, muitas das vezes, na pretensão de ajudar, queremos impor verdades que o outro ainda não consegue digerir. Dávamos o exemplo em outros evangelhos, que ao mesmo às vezes que querer dar um prato de uma comida muito enriquecida em gordura, pesada, para um recém-nascido que só pode se alimentar do leite. O sistema digestivo dele só está preparado para receber uma alimentação leve, até próximo a 1 ano. Depois, sim, vai ganhando força e fluidez para ganhar alimentos mais gordurosos. Isso não é diminuir o outro, é entender que às vezes o outro não estará pronto para a nossa verdade. Mas há uma forma de dizer as nossas verdades de maneira silenciosa. A nossa ação no mundo e a nossa ação no cotidiano. A nossa ação no mundo, através do que eu sou, pode reverberar numa verdade para o outro. É o exemplo que arrasta. Então a nossa palavra, ela apenas tem o intuito de convencer, não de determinar uma verdade, uma realidade para o outro. Porque o outro precisa dos caminhos da evolução para seguir a sua verdade. E, aliás, a reencarnação tem esse propósito. Por isso que nós nascemos em países diferentes, em culturas diferentes. Nós vamos aprendendo. Não acredite que você estará sempre no mesmo seio aqui da cultura, porque nós vamos trocando de papéis. Prova disso é que nós temos no nosso inconsciente raízes culturais de outros países. Se nós formos levar então essa conversa para um nível espiritual mais profundo, dos centenas de bilhões de planetas encarnados, cada um no seu nível evolutivo, se formos levar então esse conhecimento para o que Cristo nos trouxe e aprofundarmos muito mais na sua evolução espiritual, somos o que Jesus foi, seremos o que Jesus é no futuro, na evolução. Se nós formos avaliar isso então, nos bilhões de planetas habitados, com todas as extensões de verdade, eu tinha dito que nós sabemos 30% talvez do plano espiritual. Eu acredito que se nós formos então avaliar outros planetas, nós talvez não saibamos nem 3%. Então não somos os donos da verdade. E é chato quando alguém quer impor a sua verdade para você, não é? Alguém já fez isso com você? Lembre qual o sentimento, qual a emoção que veio quando alguém quis impor uma verdade para você, seja ela qual for. Seja uma verdade cultural, de um gosto musical, de um gosto alimentar ou de uma religião. Qual o sentimento que essa pessoa te causou? É esse o sentimento que você causará nas pessoas se tentar impor sua verdade. Por isso, verdade não se impõe. Nós, enquanto seres humanos, temos a liberdade de expressar, principalmente aqui no nosso país, graças a Deus, a nossa religiosidade, a nossa cultura religiosa. Podemos expressar, podemos ter o nosso templo, estar ali no nosso templo, mas a imposição, o querer fazer que as pessoas estejam nas nossas religiões, isso não é um hábito saudável. Quando nós éramos criança, que os nossos pais e mães tentavam colocar algo na nossa boca forçado. Olha que sensação ruim de comermos algo que não queríamos ou de ouvir algo que não queríamos ouvir. Em alguns momentos é muito ruim. E é por isso que para nós espíritas, nós devemos trabalhar muito a humildade e a não imposição. Isso não quer dizer que não devemos trabalhar para o bem. Isso não quer dizer que não devemos falar sobre o Evangelho.
Isso não quer dizer que não devamos, por exemplo, estimular os nossos filhos a estudar o Evangelho. Mas vai chegar um momento que eles terão as suas próprias escolhas de vidas. Enquanto eles estão ali, sob os nossos cuidados, nós vamos dar o que há de mais profundo, que é o nosso exemplo cristão. Existe a verdade do outro e existe a sua. O Lorival nos coloca que ambas podem ser diferentes, mas são verdades. Como o Chico falou, né? A verdade é como um grande espelho do tamanho do céu que quebrou e cada um pega a sua e reflete a sua verdade. Tenha cuidado ao dizer a sua. Procure compreender sem impor. Olha só, para falar a verdade, então, nós temos que compreender e não impor. O que deduz essa compreensão, pessoal? Compreender que o outro pode ter uma opinião diferenciada da sua em todos os assuntos. E como nós estamos perdendo o diálogo em sociedade. Se o fulano vota numa pessoa diferente da minha, ou se o fulano tem uma cultura diferente da minha, ou se ele pensa diferente de mim, ou se ele tem uma religião diferente de mim, eu não vou conversar, eu não vou dialogar. Nós estamos perdendo na atual sociedade, em muitos momentos, uma oportunidade ímpar de desenvolvimento do nosso psiquismo e de alívio do nosso psiquismo, que é a comunicação. Mas muitos de nós nos irritamos quando vamos dialogar, porque ainda estamos arrogantes com as nossas verdades. E olha o que Lorival vai nos dizer aqui. Diga a verdade que contraria sem ofender. Você já está preparado para falar uma verdade que contraria a verdade do outro sem ofender ele? Porque se você não está, não faça. Porque senão você vai ter que resgatar isso. Porque lembrando que o Evangelho nos ensina, ao dizer raca com o seu irmão, você já está indo para a lei de causa e efeito. O que é raca? É um xingamento na época de Jesus, né? Como se nós falássemos que essa pessoa não presta, etc. Estamos preparados para dizer a nossa verdade sem perder o equilíbrio, sem desmotivar o outro, sem humilhar o outro? Se você não está pronto, treine antes. Porque senão o reajuste com a lei de causa e efeito será inevitável. Para não perder a razão, não cause aborrecimentos. É muito melhor às vezes se calar do que causar aborrecimento no outro. Porque lembrando, quando eu causo aborrecimento no outro, eu plasmo no outro uma energia de incompreensão negativa. O que essa energia vai ter no outro? Causar um desconforto, e a culpa direta é minha. Não esquivemos das nossas culpas, nós não estamos no tempo mais de esquivar das nossas culpas e dos nossos erros. Nós dormimos por muitos séculos, agora é o século de acordar. Causou aborrecimento, é reajuste, pessoal. Nem estabeleça clima de guerra, falávamos no evangelho passado. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então evite este clima de guerra, que muitas das vezes ele começa por eu tenho razão, eu sou certo, eu tenho educação. Quem é o certo? Como eu disse, você pode ser PhD, pós-doutorando na sua área. Mesmo assim você não domina todas as áreas. Mas eu fiz 10 faculdades, 20. Mesmo assim você não domina todas as áreas. Só sei que nada sei. Eu estou no mundo em aprendizado e é por isso que eu reencarno. Só sei que eu tenho que aprender, muito antes de aprender a verdade, aprender a humildade e a caridade. Porque elas serão ferramentas para quando eu tiver a verdade, eu não humilhar aquele que detém de uma inverdade. Uma verdade, ela precisa ser dita com amor. Você já está preparado para falar uma verdade com amor? E ela precisa acalmar. Olha só, pessoal, que forte. A sua verdade acalma ou ela angustia o próximo? Em tempos que nós estamos vivendo, a verdade do outro nos angustia mais ainda. E ela o quê? Diminui a nossa fé. Olha que complexo. A nossa verdade, ela está no momento de aumentar a fé dos outros ou de diminuir? Porque ainda assim que nós tenhamos em nós o desespero da guerra, ainda que o mundo exploda, o que Chico falava, com a sua fé e com a sua calma, Deus em sua imensa bondade, Jesus irá amparar outro planeta para nós vivermos. Olha que fé.
A sua verdade hoje, ela fere ou ela acalma? Ela traz a paz, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. O amor que você transparecer no rosto, ou seja, na sua vibração, ele vai convencer muito mais do que a sua verdade que disser. Ainda que nós falássemos a língua dos anjos, sem amor, nada, absolutamente nada seríamos. Porque o amor, ele é a completude da verdade. A verdade que está dentro de nós. Somos então filhos de Deus, estamos a caminho de uma evolução. Que evolução é essa? Que verdade é essa? A verdade do amor. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amemo-nos uns aos outros e não façamos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Essa é a lei. Quando então queremos impor uma verdade, nós estamos violentando o psiquismo do outro, que às vezes está num momento muito frágil. E um alerta, às vezes também o outro está numa situação que não deveria estar ouvindo algumas questões, ele precisa de silêncio. E nós estamos imputando ali um conhecimento que não está pronto. Lembra das sementes que Jesus nos falou? As sementes que serão lançadas em terras proveitosas, terras adubadas, terras molhadas e encharcadas. E com a luz do sol, elas florescerão. As sementes que jogadas no asfalto, com o calor do sol, infelizmente queimarão e não produzirão frutos. Há outras que ainda assim, lançadas no deserto, com o vento, podem chegar a terras úmidas e florescer. Há outras que poderão se adaptar ao ambiente, germinar, e há outras que podem ser carregadas. Essas sementes precisam de uma ajuda extra. O passarinho vai, pega, leva e joga ela em outros locais. A vida então tem um movimento. Cada uma dessas sementes terá uma verdade, um conhecimento de si. Umas dirão que veio voando, que nasceram de um bico de um passarinho. Outras contarão apenas a experiência do asfalto quente, outras da terra úmida e do calor do sol. Para isso, então, nós reencarnamos e as nossas verdades vão se entrelaçando a cada momento. A verdade no cotidiano. Quantas pessoas então eu ouço, sente até um incômodo. Nossa, eu estava na fila do banco, eu estava na fila da lotérica, eu estava na fila do supermercado e a pessoa estava falando isso, estava errado. Eu estava ali até me coçando, querendo dizer a verdade para a pessoa. Mas que verdade? Qual o direito que você tem de humilhar o outro naquele momento? Chico vai nos dizer no Evangelho de Chico Xavier: eu nunca tive muito tempo para tentar convencer ninguém, muito menos a minha família. Os que quiseram me acompanhar, acompanharam. Eu não podia ficar com eles esperando, né? Obviamente, Chico tinha sua missão. Todos sempre me respeitaram e eu sempre os respeitei. Quando minhas irmãs vinham me ver na minha casa, eu preparava o quarto delas colocando as imagens dos santos da Igreja Católica de sua devoção. Eu nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Nas origens de toda religião cristã está o pensamento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seguir o Evangelho de modo que os meus familiares sempre me respeitaram a opção religiosa. Mas eu também nunca quis convencê-los de que estava com a verdade. Aliás, o Espiritismo não tem essa pretensão. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu jamais seria espírita. Olha o que o Chico fala. Mas graças a Deus ele escreveu: fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do amor. Não é fora do Espiritismo, não é fora da Igreja Católica, não é fora da Igreja Evangélica, da Umbanda, do Candomblé, não é fora do Budismo. Somente fora da caridade, fora do amor que nós não teremos salvação. Toda religião, então, que tenta impor, ela vai cometer ali uma violência.
Vamos para a nossa vibração final, esse evangelho tão forte, tão necessário para todos nós, de reflexão da verdade, né, pessoal? A verdade que só o amor constrói. Conheceremos então a verdade e antes de querer impor a verdade ao outro, conheceremos as nossas verdades. Momento de vibração final, momento de passe. Estamos próximos às águas tranquilas, refrigeradas, que flui. Estamos perto das águas, da natureza. Momento de clamarmos a Deus e momento de agradecermos. Momento de aproximarmos dos espíritos da colônia das águas. Momento de passe, de fluidez. Momento fluido, momento que nos limpa. Vamos nos aproximar das águas, colocar os nossos pés. Deixar que elas possam levar os fluidos mais negativos. E é a natureza hoje que faz o seu papel através da luz do sol, através das flores, dos ventos, das águas. E neste momento nós vamos fluidificando todos os nossos corpos espirituais e nós vamos entrando em contato com Deus. Elevemos mais uma vez os nossos olhos a Deus e clamamos Ele por misericórdia para nós, para o planeta. Vamos trazer no pensamento alguém que esteja necessitado dessas vibrações da colônia das águas. Colônia das águas que nos ajuda tanto aqui no Evangelho. Se você tem no pensamento alguém que esteja doente, internado, recém-desencarnado, que esteja precisando, vamos vibrar, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus. Neste momento aqui, envoltos na natureza, nas águas calmas e tranquilas da colônia das águas, envoltos também em refrigérios espirituais. Vem até nós com a tua presença calma, tranquila, limpar o nosso perispírito, envolver nas luzes perenes das altas constelações superiores. E aqueles que nós trouxemos, que possam receber a distância. E mais uma vez pedimos pelo nosso planeta, pelos líderes dos países, pedimos também pela nossa cidade. Ó Deus, manter a calma sempre, do livro Deus Ajuda, de Lorival Lopes. Mantenha a calma no meu espírito, conserva-me em tranquilidade. Ainda que procurando me apresentar bem, ou fazer da melhor forma não me tenha dado valor, ainda que esforçando-me tenha chegado em atraso ou realizado com defeitos. Ainda que pondo esperança no empreendimento, depara-me com um mau resultado. Espero permanecer sereno, mesmo que esteja em ambiente hostil. Põe em mim, ó Deus, inclusive na hora mais dura, muita paz, mansidão, ponderação e equilíbrio, que eu esteja sempre ciente de que o agora, seja qual for, será passado daqui a pouco, daqui a alguns minutos, e que eu seja como uma criança que não sente aflição, mesmo estando num navio em perigo, porque confia no Pai que comanda a embarcação. Quero sempre estar com fé em Ti, preservando o meu íntimo de abalos e olhando para coisas maiores com o meu progresso. Saúde e paz. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Vamos finalizando, voltando para o nosso lar terreno. Os nossos corpos espirituais já receberam o tratamento necessário. Nós vamos voltando e trazendo essa paz para o nosso ambiente doméstico, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos voltando e pedindo a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui. Mensagem curta, forte, necessária para todos nós, da verdade, não impor a nossa verdade, mas sim tratá-la com muito amor, com muito carinho no nosso cotidiano. Espiritualidade no cotidiano é o tema que estamos trabalhando aqui no Evangelho. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês. Deixem aí o comentário, a cidade, o estado onde vocês moram, de onde vocês ouvem este Evangelho. A gente agradece imensamente o carinho. Curte também, para esse conteúdo possa atingir mais pessoas, e se inscreva no canal quem não é inscrito. Hoje eu não vou mandar o abraço individual para cada um de vocês, devido ao nosso horário, aos compromissos espirituais, mas eu agradeço, quero mandar um abraço individual, vibracional para cada um de vocês, e quero agradecer pela presença. No próximo domingo a gente volta, se Deus quiser. Um abraço.